Glória a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos. Amém. Muito feliz mais uma vez de estar aqui. Primeiro culto dirigido pelo diaconado. Eu fico muito feliz pela vida de cada um dos irmãos que aqui se fazem presente e aos demais que por algum motivo não conseguiram estar aqui. E fico muito feliz também pelo projeto que o Senhor colocou no coração do presbítero José. Eu creio que vem da parte do Senhor. E gostaria de dividir com os irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 2, no verso 20, em nome de Jesus. Gálatas 2, versículo 20. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração vem falar, se a gente for olhar o contexto histórico, acho que a primeira crise que teve na igreja cristã, que era implantada muito do judaísmo ainda nessa época. Então, as pessoas que eram judeus queriam distorcer o evangelho da graça que foi ensinado por Jesus Cristo. Então, gerou muita confusão religiosa. E Paulo vem justamente para isso, para confrontar esses falsos ensinamentos que queriam basicamente tirar a graça que foi dada por Jesus e viver somente na lei, que era os rituais, que nós conhecemos, de sacrifícios, de tudo como era no Antigo Testamento, somente na lei, sendo que, se a gente for olhar todo o contexto da Bíblia, ela é cristocêntrica, ou seja, ela é direcionada ao centro, que é Jesus. Então, quando nós saímos disso, nós estamos vivendo uma falsa doutrina, sendo que nessa época já havia isso, já havia pessoas querendo tirar a graça que foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo vem para confrontar isso e até repreender Pedro. Porque se você for ler o capítulo todo, você vai ver o que ele vai... Tem até uma parte a partir do verso 11 que diz assim, o comportamento repreensível de Pedro. Então Paulo vem até justamente porque ele tinha sido deixado influenciar por esses judeus, que tentavam justamente distorcer o evangelho. A carta escrita aos Gálatas foi escrita por volta ali de 49 a 50 depois de Cristo, do concílio de Jerusalém, que é descrito lá em Atos 15. E naquela época, como eu falei, o cristianismo era muito ligado a essa parte do judaísmo. E tinha até um termo chamado desses grupos, que chamava judaizantes. Então, que percorriam as igrejas ensinando que a fé em Cristo, como eu falei, não era suficiente. E isso ameaçava diretamente o próprio sacrifício de Jesus. Então, se eu venho aqui e falo que não é preciso seguir o exemplo de Cristo, o que os irmãos acham? O irmão está distorcendo o evangelho, e era assim já naquela época. Agora você pensa, naquela época que Jesus tinha acabado que 50 anos não é tanto tempo assim. Então, se Jesus, nessa época já havia isso, que alguém já tentava distorcer o evangelho implantado e ensinado por Cristo Jesus, que fez maravilhas citadas inúmeras vezes na Bíblia, imagina hoje, depois de tanto tempo, com tantas doutrinas, tantos ministérios, se a gente for olhar quantas denominações de igreja cristã tem. Agora você pensa, quantas linhas, só vamos falar de teologia, nem vamos falar da parte espiritual, quantas linhas teológicas, se a gente for sentar aqui, todo mundo, eu creio que vai ter linhas teológicas diferentes em nós aqui da nossa própria igreja. Agora você pensa, toda a igreja do mundo,
Quantas linhas teológicas tem e quantas pessoas às vezes acabam matando a fé de alguém justamente por não compreender o que é o Evangelho de Cristo. Então nós começamos aí a entender aquilo que Paulo vem escrever esta carta. E isso, e o pior ainda, que eles diziam que não havia unidade entre os gentios por conta disso, por achar que só a lei dos rituais lá de sacrifício que valiam. Então, tudo o que foi ensinado, o motivo maior, que eu creio, né, que o motivo maior que Cristo veio foi justamente para salvar aqueles que necessitam de salvação, eles basicamente excluíam nós, todos os gentios. Então, é a mesma coisa de a gente pregar sem fundamento não. Se o sacrifício de Jesus não for suficiente, por que viemos à igreja? Se a lei era suficiente. Agora eu pergunto para vocês, será que os rituais e minhas próprias ações são suficientes para me salvar ou é pela graça? Irmãos, não há ninguém capaz de seguir fielmente a lei sem se corromper em algum ponto da vida. Então, como que eu vou achar que eu vou ser salvo se eu não consigo seguir à risca a lei? Uma hora ou outra, eu vou cometer um deslize. Só que o problema é que às vezes nós só levamos isso no lado espiritual e esquecemos das nossas ações aqui no físico. E a gente fala, mas eu confesso meus pecados em oração, eu faço tudo aquilo que o Senhor manda no espiritual. Mas aqui, eu falo mal do irmão, eu falo mal do meu pastor. Assim o irmão caiu uma nota no louvor dele, eu já falo, irmão, errou o louvor. Então daí a gente, às vezes, espiritualiza e esquece daquilo que nós vivenciamos aqui, no material, no físico. Então, quando nós fazemos isso, de certa forma, nós também distorcemos o evangelho que foi ensinado por Cristo. Aí, para a gente começar a parte da mensagem aqui, ele vem falar assim, no coração da carta de Gálatas, encontramos uma declaração profunda, que ressoa através dos séculos, justamente ensinando aquilo que devemos seguir na essência do Evangelho de Cristo. Se eu estou crucificado com Cristo, logo o meu velho eu já não existe mais. E aquilo que nós cantamos muitas vezes, Cristo vive em mim, aleluia, glória a Deus, o velho eu morreu, batizei. Quando eu batizo, a gente sabe que morte é separação. Se eu batizei, eu estou separado da minha vida antiga. Então isso se torna uma renúncia. Eu já não devo fazer mais as práticas que eu fazia. E a gente vai entender que a nossa natureza só leva a isso. Se eu deixei essa vida para trás, eu tenho que entender que todo dia eu tenho que renunciar a ela, porque ela vem. Todo dia, irmãos, alguma coisa, algum requisito da vida antiga vem. Seja no seu trabalho, seja na sua casa. E eu e minha esposa temos um culto em casa, e a gente estava conversando acerca disso. Que às vezes nós oramos tanto por muitas coisas e esquecemos de orar por nós nesse sentido. Senhor, que as lembranças não venham me perturbar ou me desviar do foco que o Senhor quer para a minha vida. Então, quando eu entendo que se eu já digo que eu estou crucificado com Cristo, eu tenho que todo dia renunciar às velhas práticas de egoísmo, de tudo. E quando a gente fala disso, se você perguntar para alguém, eu falo que eu me converti, vivi uma vida no mundo lá fora, e muitas pessoas perguntam, qual foi o vício mais difícil de você se libertar? E muita gente, na maioria das vezes, vai falar de cigarro, de bebida, de drogas e etc. Mas se a gente for olhar a raiz, muitas vezes é a mentira, é o egoísmo, é o ego, coisas que estão em nós, não aquilo que buscamos lá fora, que está na nossa natureza, dentro, fixado no nosso coração. Então, quando nós entendemos que a renúncia não é só aquilo lá, mas o que tem dentro de mim, eu vou começando a de fato me libertar e viver a crucificação que Cristo fez por cada um de nós.
E se a gente for começar, Cristo vive em mim, essa é a realidade gloriosa que habita no crente, pelo menos é para ser. Se Cristo vive em mim, eu tenho que fazer e buscar Ele todo dia, fazer com que, de fato, sabemos que é um favor imerecido, mas eu tenho que fazer o meu máximo para me aproximar disso, o possível que tiver ao meu alcance. Então, a partir do momento que eu entendo que se Cristo vive em mim, eu não posso de forma alguma permitir que Ele saia. Aleluia. Aí você fala assim, irmão, quer dizer que você não vai errar? Não, irmão, você vai errar, nós vamos errar em algum momento, mas o que diferencia o nosso errar e de distanciar de Cristo, porque se você diz que Cristo vive em você, mas tudo aquilo que você faz vai de contra aquilo que você diz viver, você pode enganar qualquer um aqui, mas Ele você não engana, porque se eu digo que Cristo vive em mim, então por que eu xingo a minha esposa? Por que eu menosprezo meu marido? No meu casamento eu vivo vivendo uma troca. Eu só vou fazer isso se ele dobrar a roupa. Eu só vou fazer isso porque ela fez uma comida boa. E assim o casamento se torna uma troca. Quer dizer que eu digo que Cristo vive em mim, eu digo que fui crucificado com Ele, mas sou incapaz de viver o casamento que está na Bíblia? Ou será que eu posso dizer que Cristo vive em mim se eu sou um filho ruim, se eu sou um irmão ruim, se no trabalho eu vivo criando contenda para ver o irmão perder a vaga dele, porque eu tenho vontade de receber um salário melhor por conta disso? Então, quando a gente entende que parte de nós, de dentro para fora, quando eu começo a externar aquilo que eu quero de fato mudar, eu começo a entender o significado de Cristo vive em mim. Então, se você diz que Cristo vive em você, mas se só um dia só você para de ler a Bíblia, ou você não lê a Bíblia, ou você não ora, isso significa só uma coisa, Ele está indo embora. Se você não lê um dia só, não é uma semana, não é um dia, Ele está indo embora. Porque eu leio a Bíblia não é porque Ele precisa de mim, é porque justamente eu preciso dele. E eu até vi alguém falando, até comentei com a minha esposa, quem pouco ora, pouco depende. Então, se eu oro pouco, quer dizer que eu dependo pouco dele. Então, quanto mais eu busco, não é porque eu estou indo bem na minha vida profissional, no meu casamento, ou porque eu comprei uma casa nova, um carro novo, que eu vou orar para eles nos momentos só que eu tiver, Senhor, atrasou a luz, me ajuda a pagar. Então, se eu entendo que eu dependo dele o tempo todo, independente daquilo que eu falo ou daquilo que eu vivo, eu penso, não, de fato eu estou vivendo aquilo que o Senhor quer. O problema nosso é basear a nossa fé nas nossas emoções. Se eu estou bem, eu vou adorar alegre, eu vou na casa do Senhor. Mas se eu estou emocionalmente abalado ou muito cansado por alguma coisa, não, fui no culto terça-feira, quinta não vou não. Aí, o que é que eu penso? Eu dependo pouco, porque se a Bíblia me diz que eu tenho que ter comunhão, que eu tenho que estar em comunhão com meus irmãos, por que eu vou deixar de vir? Sendo que aqui na nossa igreja tem exemplo de pessoas que têm dificuldades de caminhar ou de saúde, mas ainda assim se esforçam para vir, e nós muitas vezes temos a oportunidade e não vimos. Então, se Ele vive em mim, eu tenho que entender. Aí vem a outra parte, que é o que mais acontece nas igrejas. Se eu não recebo oportunidade, eu começo a entristecer no meu coração, e pior, começo a alimentar achando que alguém da igreja tem algo contra mim. Aí fica, não, mas a irmã toda vez dá oportunidade para os mesmos, e eu aqui nada. Irmãos, você tem a oportunidade de louvar na sua casa, de orar na sua casa, no seu trabalho, de falar de Deus para as pessoas. Então, por que você quer altar? Por que você quer altar? Por que você quer o microfone? Você não é Deus, irmão. Você não tem que ser o centro. Ele é o centro. Então, se eu busco ao Senhor e digo que Ele vive em mim, Ele tem que ser o centro. Eu sou alguém que o representa, vamos dizer assim. Porque quando a gente entende que Ele é o centro, eu não vou nem cogitar sair por alguma coisa. Aí eu vou falar, mas fulano me feriu.
Ah, porque Ciclano falou isso. Irmão, o Salvador foi ferido por você. Ele foi ferido, grudado numa cruz, irmão, por você. Então, ele nunca te abandonou, ele nunca te desprezou, ele sempre foi fiel com você. Quem o abandonou foi você. A partir do momento que você deixa de servir, a partir do momento que você deixa de fazer a vontade dele, seja lá na sua casa, por um pensamento ruim, você está o abandonando, é você que está sendo infiel com ele, é você que está menosprezando tudo aquilo que ele fez por você. Então, quando você entende que servir a ele e entender que tudo que ele fez foi por você, você começa a buscar, a entender aquilo que ele quer para a sua vida. Porque quando nós entendemos, fica mais fácil. Porque ele quer cuidar de você, ele é o nosso Pai, ele quer transformar, mas depende não dele, depende de cada um de nós. Aquilo que eu estou disposto a tirar de mim e deixar que ele faça. Porque muitas vezes oramos, Senhor, que seja o Senhor o governador da minha vida, que seja o Senhor o direcionador da minha casa. Só que quando a gente vai para a prática, não é bem assim. Às vezes a gente só quer fazer uma oração bonita, achando que a sua oração vai comover o coração dele, sendo que as suas atitudes, as suas práticas vão de contrário com aquilo que você orou. Porque, pode prestar atenção, a gente ora, mas a gente sempre quer fazer com as nossas mãos. Ah, mas o Senhor não faz, aí você acha que é melhor que ele e vai tentar fazer a sua maneira. Quando o Senhor para tudo e todas as coisas, a gente começa o nosso coração e entender que ele vai fazer ao seu tempo. Que a gente começa às vezes a muitos achismos nas cabeças de achar que o Senhor não está fazendo porque está demorando e começa, mas ainda não aconteceu, fulano, eu tenho uma promessa na minha vida, fulano já está na 3ª casa, no 5º carro. E você prestar atenção que basicamente a gente associa prosperidade ou bênção do Senhor com bens materiais? Geralmente a gente associa fulano abençoado, por quê? Porque ele tem uma casa própria, porque ele tem... Geralmente a gente faz essa associação. Aí fala, não, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Irmão, Deus nunca vai deixar faltar algo quem de fato é fiel a ele. Não importa se você mora num cubículo, num cômodo só, ele jamais vai deixar faltar algo na sua vida. Então, quando você começa a entender que a gente não é a nossa maneira, mas a maneira dele, você, como eu falei, descansa seu coração. E que a nova vida é desvinculada da realidade diária. Porque você fala, na carne, como eu falei, aquilo que eu busco está alimentando quem? A carne ou o espírito? E eu até vi uma metáfora de alguém, não lembro, alguém falando. Você tem 2 lobos, um branco e um preto. E você é incumbido de alimentar esses. Qual vai crescer mais? Aquele que mais você alimenta. Então, se eu tenho dificuldade de ler a palavra por conta de televisão ou de celular, e eu passo a maioria do meu tempo em uma dessas 2 coisas, qual que vai crescer mais? Então a gente tem que compreender que se a carne é tentada a me afastar do espiritual, logo eu tenho que matar minha carne todo dia. Então, a partir daí, você começa a gerar gatilhos, e impor limites, porque Cristo viver em nós não é que ele vai tirar tudo aquilo que te persegue, o famoso espinho na carne que o Paulo fala. Não, quando você de fato tem Cristo na sua vida, você tem controle sobre as suas ações. Tipo, aí como eu falei, o telefone ou a televisão. Eu estou tentado assistir mais um episódio da minha série favorita lá. Mas eu entendo que é hora do meu devocional. E nada deve atrapalhar o momento seu com o Senhor.
Se é o seu momento, siga a risca, irmão. Separe um dia do seu tempo para ter essa convivência. Porque quanto mais busca você tem, mais intimidade gera. E se gera mais intimidade, mais espiritualmente eu vou estar forte. Aquilo que o evangelista Antônio falou sobre a moça lá. Se acontece uma situação dessa, e alguém sabe que você é cristão, e o demônio se manifesta, vão falar, ô irmão, ora, e você não tem intimidade, vai acontecer o quê? Você vai ser envergonhado, irmão. As pessoas vão sobar, o irmão não é crente, não deu conta? Então, a partir do momento que eu entendo que é a carne que eu tenho que matar e alimentar o espírito, porque se a gente for olhar no Salmo de número 1, vai dizer assim, a partir no verso 2, diz assim, antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se eu entendo que eu tenho que buscar desta palavra para me ter o entendimento da lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite, e presta atenção que ele fala, tem o seu prazer. Então, o prazer quer dizer que não é que eu queira, eu entendo que eu necessito meditar nesta palavra. Então, quando a gente entende isso, a gente parte para outro caminho, que é o fundamento da fé. A base da fé de Paulo é o amor redentor de Cristo. Se a gente for ler as cartas paulinas, a gente vai entender que é o que mais retrata o amor de Cristo. Assim, a sua essência. Porque que ele fala em todos que o amor de Cristo é tão grande que ele se entregou por todos. Mas aí você fala, então quer dizer que todos são filhos de Deus? Não necessariamente. Se a gente for olhar nas Escrituras, nós vamos entender que não. Que o próprio Deus fala que não são filhos das trevas e por aí vai. Então, quando a gente entende que ele se entregou para todos, mas aquele que crê nele. Então, se eu entendo que ele é quem se entregou por mim, que ele é capaz de transformar a minha vida, eu vou ter de fato uma mudança. E quando esse amor de sacrifício ele se alicerce no nosso coração, nós começamos a ver as coisas de um outro modo. Porque lembra do culto que eu falei que eu nunca tive com a minha esposa em casa? E se a gente for olhar, eu até comentei isso com ela ontem, as estatísticas, não lembro a porcentagem, mas é muito, mais da metade de 100%, que fala que as famílias se destroem por conta de finanças. E vocês já pararam para pensar ou para analisar, os irmãos que são casados ou pai de família, o quanto que é difícil quando você senta para conversar com alguém acerca disso? Por quê? Porque quando tudo aquilo que vem baseado em estar crucificado ou dizer que Cristo vive em você, vai confrontar aquilo que ele baseou como norte, vamos dizer assim, nortear o ser humano. Se eu tenho uma família, quem é o norte da minha família? Deus. Então, se alguma coisa está bagunçada na minha casa, então quer dizer que eu não estou vivendo aquilo que Cristo quer que eu viva. E para a gente continuar aqui, o tempo passa rápido. Quando a gente começa a entender, a gente pensa, Senhor, eu estou orando, eu estou louvando, mas nada está mudando. E se nada está mudando, se eu louvo e nada está mudando, o que eu devo fazer? Mudar o louvor. E se o louvor não está mudando, eu mudei o louvor e as coisas continuam as mesmas, o que eu devo fazer? Mudar de vida. Então, se eu entendo que aquilo que eu estou fazendo não está dando certo, eu tenho que buscar nas Escrituras uma solução. Então, Cristo, Deus no geral, o Espírito Santo dá sinais de que ele está se retirando. Então, se eu estou ministrando a palavra e essa palavra não está me confrontando, não está me constrangendo, quer dizer que tem algo errado. Ou eu estou acomodado demais, ou está sendo ministrado, ou eu mesmo estou ministrando, ou entendendo algo que não é um verdadeiro evangelho. Porque se a gente for olhar, no geral das igrejas, está reinando o evangelho de prosperidade.
O evangelho que diz que você pode fazer aquilo que você quiser. Lembra que nós falamos que já tentaram distorcer o evangelho lá, logo após a passagem de Cristo sobre a terra? Hoje não é diferente, irmãos. Hoje em dia, tem pessoas que querem o homem no centro, que ficam preocupados com mais doutrinas humanas do que propriamente com doutrina bíblica. Que eu me pergunto se Jesus, com as características que a Bíblia nos relata dele, com a barba grande, o cabelo grande, usando basicamente um vestido, como que ele seria visto nas igrejas? Será que ele aceitaria? A maioria das igrejas o aceitariam dessa forma? Ou já iam logo de cara falar, não, para vir aqui você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, sem conhecer, né, genuinamente o coração da pessoa. Então, às vezes, temos que parar de olhar com os nossos olhos carnais e entender o desejo de Deus, o desejo do Espírito Santo para nós. Então, se o que eu estou fazendo não está gerando mudança, a mudança tem que partir de mim. Os irmãos falaram acerca de frutos. Se eu não estou produzindo frutos, então está em mim um problema. Porque se eu digo que sou cristão, digo que Cristo vive em mim, que me amou a ponto de se entregar por mim, e o talento que Ele me deu, aquilo que Ele me deu não está gerando fruto, a mudança tem que partir de mim. Então eu devo olhar para mim e compreender, não. E não está dando certo. Senhor, molda em mim aquilo que o Senhor quer. Mas entender que quando eu faço essa oração, eu tenho que estar disposto. Como eu falei, não é para ser uma oração bonita. Tem que ter um coração quebrantado e aceitar a mudança. Se vier chicote, tem que aceitar. É só isso. Senhor, eis-me aqui. Pronto. Mas, se seu eis-me aqui for só na hora lá. Não, Senhor, eis-me aqui. Sabe, tipo aquele ventinho fico daquele calafrio. Que você acha que, não estou sentindo calafrio, não tenho presença mais, não sei o quê. Irmão, cuidado, viu? Às vezes é só o arzinho que está ligado ali, você está meio... Então, entenda que isso não de fato, não que você não possa sentir calafrios quando estiver sentindo a presença, pelo amor de Deus, irmão. Mas que isso não de fato define o momento que você está ou não com o Espírito Santo. Porque a única pessoa que pode afastar o Espírito Santo de você é você mesmo. Então, tudo aquilo que você faz ou fala que vai de encontro, você pode estar simplesmente virando as costas para o sacrifício de Cristo. Porque se você entender o sacrifício dele, você vai a todo tempo buscar fazer a vontade dele. Embora que seja difícil, porque sabemos que fazer aquilo que ele pede, porque quando chega a parte, igual ele fala aqui, que nessa época, ou nesses momentos de falsos ensinamentos e falsos mestres, não há momento para você ficar ali parado. Você tem que impor a verdade do Evangelho de Cristo, que a graça do Senhor alcança todos que nele crerem. E se a graça é um favor imerecido, nada do que você faça te garante que você vai ser salvo. Mas e se eu não fizer nada? Também a Bíblia repreende isso. Uma fé sem obras é morta. Então, a palavra de Deus é tão perfeita que ela não te orienta a não fazer nada, mas que aquilo que você faz não é para a sua própria glória, é para a glória do Senhor. Então, irmãos, não pense quando ele falar, mas a fé é pela graça, mas não é de graça. Você tem que fazer, você tem que ter mudança de vida, você tem que ter mudança de mente, assim como Paulo fala. Se você não tiver essa mudança, você não vai compreender o chamado que Deus tem para a sua vida, e às vezes até não vai entender o seu chamado ou o seu ministério. Porque você fica, mas tem tantos irmãos que têm mais experiência e começa a depositar no outro às vezes a sua dificuldade. Mas, irmãos, quem capacita é o Senhor.
Obviamente que se ele te chamou para o ministério, você tem, por exemplo, eu tenho vontade de ministrar e eu não faço estudo bíblico, eu não tenho lá uma curiosidade de entender as escrituras, como que eu vou ministrar? Aí tem gente que fala, mas o Espírito Santo revela, irmãos. Eu não tenho dúvidas que ele revela. Mas se a própria Bíblia, em Timóteo, diz que eu tenho que me apresentar como um obreiro aprovado diante do Senhor, que maneja bem a palavra dele. Então, se eu não manejo bem a palavra dele, como é que eu vou ministrar? Se chega alguém e me confronta na palavra, assim como o inimigo confrontou Jesus, o que é que eu vou falar se eu não manejo bem as escrituras dele? Então, o Cristo vive em mim é também manusear esta palavra. Então, se a gente for buscar a aplicação do termo Cristo vive em mim, irmãos, são em todas as áreas da sua vida. Porque quando você entende que se a Bíblia me diz e me ensina como eu devo viver cada aspecto da minha vida, cada área da minha vida, espiritual, sentimental, casamento, financeiro, se eu entendo que o centro é Cristo, me ensina a fazer tudo isso, logo eu entendo que se eu não estou fazendo ou estou banalizando alguma dessas áreas, eu não estou no centro da vontade de Cristo. Então que nesta noite, meus irmãos, que venhamos compreender o que é ter Cristo na nossa vida. Porque se Ele se sacrificou por mim, o mínimo que eu devo fazer é seguir aquilo que as Escrituras me mandam fazer. Renunciar a minhas vontades todos os dias e entendendo que se eu não fizer isso, eu sou tendencioso a voltar às velhas práticas. Porque se um dia eu deixo de orar só porque eu falo, ou deixo de ler a Bíblia, não. Hoje à noite tem culto, eu não vou ler não. Eu vou ouvir a palavra lá na igreja. Irmão, aqui nós viemos entregar o culto ao Senhor. A única parte que Ele fala conosco é justamente na hora da palavra. Mas, e vocês pararam para pensar que a parte que é para a gente entregar o culto ao Senhor, a gente banaliza? Que é na hora das oportunidades, quando os irmãos têm a oportunidade de entregar uma oração, de entregar o louvor, a gente fala, a hora mais importante é a palavra. Não estou tirando a importância da palavra, porque é a hora que o Senhor fala conosco. Mas se a primeira parte do culto eu entrego ao Senhor, eu tenho que fazer com excelência. Amém?